Bom dia! Como eu prometi, vou fazer uma breve live aqui para vocês de uma pergunta que veio ali na caixinha de perguntas a respeito de não consigo perdoar. Com o que isso tem a ver? Então, vamos falar sobre isso, sobre a pergunta da pessoa, né? E eu vou colocar aqui, vou fixar esse tema. Vou fixar aqui já para quem entrar saber sobre o que nós estamos falando. Vamos falar sobre perdão, sobre desculpas, o que isso tem, conforme a visão sistêmica, como que a gente pode elaborar isso, o que acontece, tá? Vou fixar o tema aqui enquanto vocês vão entrando, tá bom? Vamos lá. Não consigo perdoar. Por quê? Vamos lá. Gente, fiquem aqui que esse é um assunto muito interessante. Na visão sistêmica tem algo muito fora do padrão com relação a isso, com relação a você não conseguir perdoar ou a você se sentir lesionado, o que precisa ser feito para que o coração alcance a paz. Então, vamos aguardar, quem puder entrar, eu sei que é um horário em que muitas pessoas estão de férias. Bom dia, Flávio. Muitas pessoas aí ou estão talvez no último dia de trabalho, então fica difícil nesse horário, mas mesmo tendo poucas pessoas ou nenhuma pessoa aqui, eu vou falar e vou deixar gravado. Então, na visão sistêmica, o que se fala a respeito do perdão? O que a gente entende a respeito do perdão? Precisa ampliar um pouco mais a questão do perdão que a gente conhece. Eu já dei uma aula sobre isso e essa aula está dentro dos meus cursos com o título Por que perdão e desculpas não funcionam, né? E aí que está onde a maioria das pessoas fica enroscada nas mágoas e diz que perdoa e não consegue. Diz que perdoa e quando se vê está se vingando e passa a vida se vingando. Você vê casamentos em que o pai traiu a mãe ou a mãe traiu o pai e aquele casamento vira um inferno a vida inteira porque um fica julgando contra o outro. Por exemplo, seu pai traiu a mãe diz, eu te perdoo, fica aqui, fica com a família. Só que passa a vida inteira e a mãe lá no pai, né, jogando na cara dele, não esquece, se vinga a vida inteira. Então, esse perdão ele não aconteceu de verdade. Então, a gente vai falar por que esse perdão ele não acontece verdadeiramente de uma forma sistêmica para vocês entenderem. Isso com relação a relacionamentos de iguais, né, de quem chegou primeiro. Olá, Kathleen. A quem chegou de igual para igual, que é uma relação entre amigos, entre relacionamento amoroso, né, que vale a lei do equilíbrio. E também vamos falar com relação a perdão quando há hierarquia, que é conosco, pequenos, e os nossos pais grandes, avós, e conosco e os nossos filhos pequenos e nós grandes. Conseguem compreender essa ordem, né? Eu estou fazendo aí as postagens para vocês, só falta a lei do equilíbrio ainda para vocês entenderem um pouco melhor. Eu já expliquei sobre a lei do pertencimento, sobre a lei da ordem e vou falar sobre a lei do equilíbrio daqui a alguns dias. Então, para quem perguntou, possivelmente vai assistir a live depois, não sei se está aqui, que ela disse que tinha dificuldade de perdoar. Então vamos pela ótica aqui, vamos supor que seja que ela não consegue perdoar pessoa que chegou igual a ela, amizade ou, junto com ela, né, amizade ou um parceiro amoroso. Não consegue perdoar por quê? Porque nós estamos numa relação de troca, né? Então a gente vai aumentando a nossa relação e o nosso amor à base de ao momento em que eu dou algo e a outra pessoa me retribui com algo um pouquinho maior e eu com um pouquinho maior e assim a gente vai construindo uma relação. Isso não é com presente, sabe? É com a colaboração diária dos dois com o foco em construir uma relação harmoniosa. Ok, então nós estamos ali dispostos a construir essa relação harmoniosa. Só que, em dado momento, alguém, ao invés de dar mais, dá menos. Dá menos o quê? Ofende, cria algum conflito. Então, essa relação se desequilibra. E eu, ao invés de eu ir para baixo também nesse equilíbrio, o que eu faço? Eu continuo aqui em cima, digo que perdoo, faço mais pela relação. Tá compreendendo o desequilíbrio que acontece aqui nessas relações? E a pessoa que lesionou, ela fica aqui embaixo? Ela não consegue alcançar essa pessoa que perdoa e que dá mais. Ela não consegue alcançar a pessoa que perdoa, que faz cada vez mais.
Consegue compreender? Então causa um desequilíbrio nessa relação. Então, o que seria necessário ser feito? Que essa pessoa que ficou lesionada aqui através da outra pessoa que a lesionou, que ela faça alguma coisa de menos também, para que os dois voltem a novamente depois construir com coisas boas a relação. Estão me entendendo até aqui? Me deem sinal aí, por favor, se vocês estão entendendo. E se tem pessoas que vocês sabem que não conseguem perdoar, traz aqui para a live aí, envia no aviãozinho. Então, nessas relações de igual, é preciso que tenha o equilíbrio novamente, se restaure o equilíbrio. Então, uma pessoa que diz a todo momento, ele me lesionou, mas eu perdoo, ele me traiu, mas eu perdoo, ele me xingou e eu fico quieta, ele me agrediu e eu deixo ele agredir mais, ou, deixa que ele vai pagar um dia, eu não faço nada porque eu sou boa. Isso desequilibra a relação, é uma postura interna, o que eu falo sempre para vocês, uma postura interna que desequilibra. Por quê? Porque nós queremos ficar na inocência, nós queremos ser as inocentes, enquanto a gente aponta o outro como culpado. E ao mesmo tempo, porque eu quero ser inocente e eu digo que perdoo, eu passo a ser a algoz, porque daí eu vou ficar jogando na cara dessa pessoa que ela me traiu, que ela me agrediu, que ela não presta, e vou ficar a vida inteira num relacionamento ali abusivo, porque eu estou colaborando para isso também com a minha postura, e os dois se agredindo o tempo inteiro. Ou às vezes o relacionamento termina já com esse desequilíbrio feito, termina e eu fico remoendo, por exemplo, a mulher que é atraída ou agredida fica remoendo porque ele isso, ele aquilo, e começo a atrair homens muito semelhantes que fazem sempre a mesma coisa comigo, porque eu fico na postura de sempre estar dando demais, fazendo demais, dizendo que perdoo, mas não perdoo. E essa relação eu fico enroscada com ela. Eu posso ter me separado, 20 anos separado, mas eu estou enroscada lá naquela dor porque eu não equilibrei para o menos. Que é isso que o Bert Hellinger sempre fala. E que a gente sempre diz, que só amor não basta para uma relação dar certo. É preciso ter o equilíbrio e a ordem nesse equilíbrio, a dosagem desse equilíbrio, tá? Então, nessas relações de igual, é preciso que se dê o troco, que eu falo algumas vezes, as pessoas não sabem o que é e às vezes pedem o que é. O que é que se dá de troco? Eu não sei, porque cada um sabe na sua relação o que precisa ser dado de troco. Eu vou dar um exemplo que vocês veem na internet, e eu, antigamente, antes de conhecer essa lei do equilíbrio, eu julgava. Eu dizia, meu Deus, que absurdo isso! Por que uma mulher se põe a fazer isso? Mas ela estava certa. Olha só, e vocês podem até dizer que vocês não fariam isso, porque muitos querem continuar ainda com a consciência tranquila, né? E é que eu digo, consciência tranquila muitas vezes nos leva a um mau caminho, a sofrimento. Às vezes a gente precisa aguentar uma consciência um pouco pesada, um pouco de culpa, para que volte uma relação a dar certo. Então eu repito, nessas relações de igual, o que seria eu dar um troco para menos, para olhar novamente olho no olho do meu parceiro e voltarmos a crescer? Se o meu parceiro me trai, eu não vou trair ele também, porque aí a lesão é muito maior e daí nós dois trazemos mais duas pessoas para dentro da relação e termina. O que eu faço para resgatar a minha dignidade para algo que ele fez e para que ele não faça mais? Eu estou falando isso porque o público maior aqui é feminino, né? Mas eu sei que tem homem assistindo também, então toma para ti no inverso disso. O que eu faço? Eu preciso dar um troco para que eu possa voltar a trocar para o positivo. O que é esse troco que eu disse que a gente vê às vezes na internet, enfim, mulher quebrando o carro do marido com marreta, mulher jogando as roupas do marido de cima da janela. Eu falo isso rindo, mas é um exemplo dessa mulher conhecer o que tem valor para esse homem e dar o troco pelo que ele lesionou ela. Consegue compreender? Me fala aí se vocês estão compreendendo, vocês estão muito quietinhos aí, e eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Já vão elaborando suas perguntas. Então, é dessa forma que aquela mulher soube que, quebrando o carro do marido, um bem valiosíssimo para ele, ela estava resgatando a dignidade dela por aquilo que ele fez. E naquele momento, esse homem pode perceber, opa, essa não é uma mulher para que eu possa trair.
que eu possa trair. Porque se eu for trair da próxima vez, o que ela vai fazer? Consegue compreender? Então é uma mulher que se coloca no lugar dela, no seu poder pessoal. É uma mulher que tá nem aí se ela fica sendo taxada como culpada, como barraqueira. Tá entendendo o que eu estou falando, gente? E aí, naqueles momentos em que eu não entendi o que essa mulher estava falando de resgatar a dignidade, fazendo, né? De resgatar a dignidade, eu diria, jamais que eu faria isso. Eu vou deixar ele sofrer, eu sou mais que isso. Eu vou seguir a minha vida. Não, a gente precisa fazer algo para resgatar a nossa dignidade no dia a dia. Aqui eu dei um exemplo bem fora, né? Bem grave, um caso grave. Mas no dia a dia, as trocas vão acontecendo por mais no dia a dia. Eu digo assim, você dá um beijinho, ele te dá 2, você dá 3, ele te dá 4, e assim a gente vai crescendo. E agora, se ele lesiona, se ele te magoa, se ele fala ríspido com você, você fica ali quietinha, não, eu te desculpo. Eu tiro de você a sua culpa e trago para mim a culpa. Isso vai levar aonde? Por quanto tempo que você vai ficar aguentando a sua dignidade lesionada de você ser a boazinha? Me diz aí, quantas de vocês talvez estão nesse lugar de querer ser a boazinha e estão aí sofrendo? Entende? Por ficar na consciência leve e sem se sentir culpada. Então aí é que está, que traz o alívio, resgato a dignidade, aí sim eu posso parar, conversar e aí sim o meu coração se abre para perdoar. Porque aí eu vejo tudo que movimentou essa traição, tudo que movimenta esse homem a ser assim, percebo que a mudança de comportamento aconteceu, que não acontece mais aquilo porque eu me coloquei no meu lugar, porque eu me coloquei como ali, me dei o meu poder pessoal, o poder pessoal que eu digo, né? Me dei respeito. Antes eu preciso me dar o respeito para que o outro me respeite. Então eu impus ali algo que não pode fazer comigo e a pessoa entendeu. Aí sim a gente consegue atingir essa parte do perdão que é da paz no coração, que passado já passou, vamos adiante. É aí sim que a gente consegue, quando resgata a nossa dignidade. Tá fazendo sentido? Que legal, Mônica, que fez sentido para você. E isso na relação de iguais, com amigos também precisa dar o troco, precisa ter, às vezes, numa mágoa que acontece, eu perdoo, vamos resgatar, daí vem outra mágoa, eu perdoo, vem outra mágoa, eu perdoo, porque tu está dizendo para a pessoa que ela pode pisar em você, que ela pode te ferir, e aí você vai ficar sempre magoada, sempre dizendo que não consegue perdoar, sempre com aquele bichinho remoendo aqui. Eu gosto tanto da amizade dela, mas tá aquele bichinho remoendo aqui dentro, que é o bichinho da mágoa, da dignidade ferida. Consegue compreender? Então é necessário que a gente equilibre essas nossas relações de igual para que fiquemos juntos e comecemos a crescer novamente, ou para que a gente se separe. É preciso ter o troco também para ter uma separação amena no nosso coração. Agora, vamos para a questão do perdão quando há hierarquia, né? Por exemplo, se eu, filha, não consigo perdoar o que aconteceu, o que os meus pais fizeram comigo, ou o que as atitudes, ou o pai que não ficou, a mãe que não ficou, alguma atitude que aconteceu na infância que eles fizeram. Bom, primeiro, quem é pai e quem é mãe sabe que não se cria filho sem gerar algum trauma. Não tem como. Porque a interpretação da criança para o que você faz pode ser totalmente contrária daquilo que você está querendo fazer para ela. Eu lembro de uma vez que eu fiquei traumatizada, que eu sempre dava flores para minha mãe. Eu adorava colher flores de tudo que é lugar e levar para minha mãe. Eu acho que eu devia ter uns 5 anos, 6 anos. E eu colhi uma flor que dá no banhado, e é uma flor com o caule cheio de espinho. Então eu fui lá e espinhei minhas mãos, mas era uma flor bonita, grande. E fui lá, dei a flor para minha mãe, achando que ela ia achar aquela flor maravilhosa, porque essa era a minha expectativa de que ela gostasse, como sempre ela gostou das flores que eu dei. E ela disse, essa flor de mato? Essa flor dá no banhado? Então eu entendi que ela desdenhou aquela flor e que ela não gostou da flor que eu dei. Como pode isso? Minha mãe não gostar da flor que eu dei para ela? E me senti magoadíssima.
E prometi para mim mesmo que eu não iria mais dar flor para ela. O tempo passou e eu continuei dando. Mas aquilo ali eu nunca mais esqueci. Então aquilo ali foi um trauma para mim, que eu poderia julgar a minha mãe por ela ter falado isso, né? E a gente tem muito disso também. A gente tem muitas questões que os nossos pais não quiseram fazer de propósito, que não foi a intenção, mas foi a nossa interpretação daquilo. Às vezes a linguagem de amor dos nossos pais era ato de serviço, não era toque físico, não era dizer que nos amava, mas trabalhavam adoidado para a gente sobreviver. Então a gente precisa aprender a olhar para aquilo que foi possível e para aquilo que a pessoa dava conta de nos dar, para que a gente consiga também alcançar uma compreensão maior e atingir esse perdão, essa paz no coração, que é o perdão que deixa a gente em paz, para que a gente entenda, agora sim o perdão está feito. O perdão está feito para mim e com a pessoa. Muitas vezes também a gente não consegue perdoar, entre aspas, quando nós temos culpa. Veja que coisa mais curiosa, né? Quando nós fazemos algo que a gente sabe que feriu a outra pessoa e a outra pessoa reagiu devido a isso que a gente fez ou falou que feriu, e aí eu fico raivosa que a pessoa reagiu daquele jeito, nunca mais vou querer falar com ela, porque ela reagiu daquele jeito só porque eu quis dar um conselho para o casamento dela. Eu até atendi uma cliente esses dias que ela me falou isso, que a pessoa não falou mais com ela quando ela deu um conselho sobre o casamento, e conselho sobre casamento a gente não dá para ninguém. E ela reagiu daquele jeito comigo. Então, eu não vou nunca mais falar com ela, eu não perdoo o jeito que ela falou comigo. Mas lá no fundo eu sei que fui eu que provoquei aquela reação na pessoa. Então eu estou me sentindo culpada pelo que eu fiz. Então eu me sentindo culpada pelo que eu fiz para ela reagir daquele jeito. E ao invés de eu ir até ela e dizer, eu sinto muito, eu reconheço que eu pisei na bola, eu provoquei aquela sua reação e será que a gente pode fazer as pazes? Ao invés de a gente falar isso, não, o orgulho está muito alto para que eu reconheça que eu errei. Faz sentido para vocês? E aí eu digo que eu não perdoo a outra pessoa, mas na verdade eu não estou me perdoando pela minha atitude. Compreende, gente? Vamos interagir aí, me fala se está fazendo sentido. Nessa questão também a gente não consegue perdoar. E quando são questões não só de atos dos nossos pais, diretamente ligados à criação, à nossa criação, à nossa infância, quando são coisas assim, às vezes que o pai não ficou, a mãe não ficou, são atos mais graves do pai e a mãe terem problemas psicológicos, terem atitudes realmente que nos agrediram fisicamente, que existe o alcoolismo que não tem como não ficarem cicatrizes na vida da pessoa. Eu sempre digo, a gente precisa sair do cenário e olhar o que há por trás disso. Pelo ombro, o Albert Hellinger sempre falava, olhe pelo ombro dos seus pais lá atrás. O que há lá atrás desse destino que os move, que os moveu a chegar a esse ponto de comportamento, de atitudes que lesionaram tantas pessoas. E que essas pessoas foram lesionadas, obviamente, mas que essas pessoas lesionadas possam, através do entendimento, alcançar também a paz no seu coração. E é por isso também que eu falo muitas vezes ali nas caixinhas de stories, quem fica nos stories acompanhando, é por isso que eu falo sempre que a gente precisa compreender muitas vezes a nossa história familiar para que a paz venha, para que o perdão aconteça, porque essa palavra perdão, eu acho que ela cabe muito a Deus mesmo, né? A um ser divino. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, errantes, todos nós somos seres humanos bem comuns, como eu sempre falo, bem errantes, e tudo bem a gente errar, tudo bem a gente é ser humano mesmo, eu erro, vocês erram, eu estou aqui ensinando, mas também eu faço umas, desculpa a palavra, umas cagadinhas de vez em quando, está tudo certo. Então o perdão eu acho que é divino, eu acho que para nós cabe o sentido dessa palavra perdão, a paz no coração. A paz de olhar para a pessoa e dizer, puxa vida, agora está tudo certo. Puxa vida, agora nós conseguimos resgatar a nossa dignidade. Agora eu consegui compreender que esse destino que passou, que veio até mim, é muito grande e me deu a vida e agora tudo pode ir para frente, pode fluir através de mim. Compreende?
Então, eu acho que é um bom caminho para a gente, quando essas coisas são um pouco maiores do que nós, para a gente conseguir atingir a paz no coração. A Mônica comentou aqui, e quando não lembramos da infância, como ressignificar dores. O mecanismo da criança de defesa é o esquecimento. E eu agora estou conseguindo, agora que eu voltei mais para perto da minha família novamente, né, da família de origem, que estou mais em contato com o meu irmão, que é um pouco mais velho que eu, com o meu pai. Então ele fala muitas coisas assim que eu me lembro porque ele falou, mas algumas coisas até traumáticas, né? Eu me lembro porque ele conta agora, porque ele lembra mais, que é mais velho que eu, mas eu não me lembrava, para mim aquilo não tinha existido. Mas eu sei que aquilo refletiu os traumas que eu vivo hoje. Então, alguns comportamentos que eu tenho hoje, alguns medos que eu tenho hoje, são daqueles fatos que aconteceram lá atrás. Mas que eu esqueci, como eu disse para vocês, como mecanismo de defesa para sobreviver. É por isso que a gente não lembra da infância. Muitas crianças não lembram da infância. Mas, ao mesmo tempo, muitas crianças só lembram de um fato específico traumático e esquecem de todas os outros 364 dias, podemos dizer assim, bom dia Lu, maravilhosos que ela teve. Às vezes um dia traumático leva essa criança a ser um adulto totalmente disfuncional, entre aspas, desculpa a palavra, mas totalmente traumatizado, porque esqueceu de todos os outros dias bons. Então é bem ampla essa questão de entendimento com relação aos traumas, mas você pode, Mônica, analisar através dos comportamentos, dos seus comportamentos e das suas dificuldades hoje, no seu dia a dia, daí você chega a uma conclusão de que algo aconteceu lá no passado, que você esqueceu. E com relação a isso é possível ressignificar hoje o seu comportamento hoje. Porque a gente não volta lá na infância, né? Não tem como voltar lá em 1980, 70, 60. A gente tem como que daqui em diante fazer algo através daquilo tudo que nos completa. Através de toda a nossa história. Então eu pego toda essa bagagem minha, vou ali tirando de dentro as coisas que já não servem mais. A gente trabalhou essa postura nos últimos dias do desafio sistêmico de 14 dias para quem esteve lá. Não sei se você estava, Mônica. De tirar aquilo que não serve mais e ficar com aquilo que serve. E fazer aquilo que serve frutificar na nossa bagagem até o final da nossa vida. Então, por isso também que existe, né, que a gente faz constelação acessa esse campo inconsciente, traz muitas coisas que nós não lembramos, traz muitas coisas que estão aí no nosso campo inconsciente familiar, nosso e da nossa própria família, né, que a gente traz, herda muitos traumas mesmo. E a constelação familiar ajuda muito a gente a entrar em contato com essas dores e conseguir trazer um novo sentido para elas, trazer uma nova paz para o nosso coração. Então, falando no perdão, eu acabei não fixando o tema, mas a gente falou aqui sobre não conseguir perdoar. Era mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês, para analisarmos todos esses cenários aí. E se você ainda não dá conta, tudo bem, deixa isso no seu coração, eu sempre falo isso, se você ainda não dá conta de encontrar paz no seu coração com relação aos seus pais, com relação à sua infância, a você mesma, para coisas que você fez e não se perdoa, deixe o tempo passar, deixe as coisas se assentarem aí no seu coração, vai abrindo seu coração para novas informações, procure terapia, procure constelação familiar, que é uma abordagem muito profunda que vai lá na alma mesmo e que depois de algum tempo a gente ainda sente os efeitos. Eu ainda guardo com muito carinho no meu coração as duas constelações que eu fiz no meu curso de constelação, que eu sei que estão me transformando até hoje, que ontem ainda teve um fato que eu lembrei de uma dessas. E é possível a gente ressignificar através de buscar auxílio externo. Aí muitas vezes a pessoa pede, mas não tem uma fórmula aí, não tem como eu fazer? Muitas perguntam na caixinha, né? É só constelando mesmo que eu consigo? É só com terapia? Opa, caiu meu fone, desculpa. Aí eu digo, nós temos muitos pontos cegos. Eu não consigo dar conta de algumas questões minhas, eu preciso procurar ajuda. Porque eu tenho ponto cego, tem coisas que a gente não quer ver. E que outra pessoa olhando de fora, ela enxerga claramente. Assim como na constelação, às vezes a pessoa, meu Deus, isso estava tão claro aqui na minha cara e eu não conseguia enxergar. Acontece todo dia nos meus atendimentos. Então eu preciso muitas vezes que a gente pague um preço para buscar ajuda, para que essa pessoa nos ajude a enxergar aquilo que está na nossa cara e a gente não vê. Então, eu sugiro que vocês aí acolham no seu coração
Busquem ajuda, não precisa ser comigo, mas eu sei que ajuda você fazer um curso, como eu coloquei nos stories anteriores ali, o curso para homens, curso para as mulheres, curso para prosperidade que eu fiz. Eu comecei a fazer cursos, os exercícios sistêmicos para pais e filhos que são maravilhosos, para você conseguir encontrar esse perdão, essa paz no seu coração. Eu faço tudo, eu deixo tudo ali disponível para vocês no link da minha bio, para que vocês tenham a oportunidade de uma forma ou de outra, acessar o que falta para vocês. Acessar um contato maior no coração com os seus pais, acessar a prosperidade que às vezes está travando a sua vida. Tem o serviço de constelação, agora o novo serviço que é o alinhamento sistêmico, que é uma conversa, né, para a gente ordenar a mente aí com as situações do dia a dia, de forma sistêmica, tá? Então, busquem ajuda, gente. Tem que buscar. Sozinho, muitas vezes, a gente não consegue, por mais que a gente ache que consiga. Que consegue, a gente não consegue. Estou até hoje descobrindo coisas. Ontem era aniversário do meu pai e meu, lembra, né, que eu postei ali. Nós fazemos aniversário juntos e olha só, gente. Ontem eu soube, o meu pai nunca tinha me dito, que ele contou pra mim, que todo aniversário dele era um dia de sofrimento. Ele passava por alguma coisa traumática. E teve um dia que eu era criança ainda, e ele disse que desde criança, todo aniversário, ele aprendeu que quando era aniversário ele ia sofrer, ele ia passar por alguma coisa. Ele trabalhava na roça e o trator dele atolou e ele estava sozinho, já estava anoitecendo, longe de casa, roça, né, bem longe de casa lá no Paraná. Ele teve que desatolar o trator sozinho para poder voltar para casa, para poder comemorar o aniversário no outro dia, né? Então ele disse que ele passou o dia inteiro desatolando um trator, gente, trator. Um trator que vocês imaginam que não é fácil, sozinho ainda, né? Chegou em casa todo ele amassado de madrugada. Para vocês aí, gente. Parece que tá falhando para mim aqui. Então eu descobri ontem que meu pai sofre de síndrome do aniversário. Algo, quem assistiu a live minha ali sobre com a Franciane Madeira, né? Sobre os traumas transgeracionais. Meu pai sofre de síndrome de aniversário no dia 21 de dezembro. Então, quer dizer que na ancestralidade, ou no dia do nascimento do meu pai, ou com ancestrais, no dia 21 de dezembro aconteceu alguma coisa traumática, alguma tragédia, alguma morte, algum sofrimento, que hoje, inconscientemente, por ele ter nascido no dia 21, perpetua sofrimentos na vida dele. E ele diz que faz pouco tempo que parou de todo dia 21 ser sofrimento. Então, quer dizer que quando ele atingiu a idade daquela pessoa, ele não precisou mais sofrer no dia 21. E veja bem, no dia do meu nascimento, que foi o dia 21, dia do aniversário dele, minha mãe teve hemorragia. E foi um dia extremamente sofrido porque minha mãe ficou entre a vida e a morte. Eu nasci com amarelão e fui parar dentro da incubadora e diziam que eu não podia sair de dentro da incubadora. Minha mãe passou 2 dias sem poder me amamentar porque ela estava inconsciente, em coma, recebendo sangue. Porque o meu pai teve que sair correndo atrás de sangue, saiu como um desesperado. A minha mãe ainda recebeu sangue de um homem que estava alcoolizado e aí piorou o estado dela porque o sangue estava com álcool. Então imagina um aniversário de um homem com ali a mulher podendo morrer e a filha também, porque né, isso para ele, a filha dentro de uma incubadora, diziam para ele que não queriam me tirar de lá antes de uma semana, né? Porque eu estava com icterícia, eu acho que e enfim. Então vocês imaginam o trauma desse homem no dia do aniversário dele. Eu nasci no dia desse aniversário, que seria para trazer alegria para a vida dele, não trazer mais dor, mas foi mais um dia sofrido. E depois os outros aniversários dele, até uma certa idade, também foram sofridos. Então você imagina também a carga que eu trago por ter nascido num dia sofrido, de síndrome de aniversário, e ainda levo o mesmo nome que o meu pai, mas na versão feminina. Consegue entender, gente, que nós não estamos totalmente livres? Nós estamos enredados em destinos que a gente não faz ideia. Ó, eu tô aqui, né, já indo muito além. Por isso que a gente precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, percebe? Eu percebo uma semelhança tremenda com muitos traumas e dores do meu pai. Eu carrego traumas dele que não fui eu que vivi, que foi ele que viveu. Com 22 anos eu operei os 2 joelhos de condromalácia e meu pai tem problemas nos joelhos crônicos hoje. Sempre teve, na verdade, né? Então, a gente traz muitas similaridades também por essas questões de síndrome de aniversário, de nomes, que a Fran explica muito melhor e que eu vou fazer um curso com ela para trazer isso para vocês também.
a gente precisa de ajuda. Então, o recado que eu deixo aqui, além dessa aula sobre perdão, é busquem ajuda, gente. A gente muitas vezes não dá conta sozinho. Deixa eu só ler os comentários aqui pra gente encerrar. A Maria diz que a gente só lembra das coisas ruins, não lembra das coisas boas. É isso mesmo, a gente só lembra das coisas ruins da infância, esquece das coisas boas, que são a maior parte do tempo da nossa vida. A maior parte dos dias são as coisas boas. A Mônica diz, quando sigo minha vida tentando deixar com papai e mamãe o que é deles, mamãe diz que não concorda e que demonstro arrogância, que fico indiferente aos problemas deles. Muito comum. Foi isso que eu falei numa resposta antes a uma seguidora que disse que o marido não consegue dizer não à mãe, né? Que a mãe pressiona bastante. Que a gente precisa ficar na culpa, aguentar a consciência pesada para poder ir para a vida. Senão nós vamos ficar sempre na esfera dos nossos pais e indisponíveis emocionalmente para os nossos filhos. Se nós estamos querendo salvar os nossos pais de alguma forma, estar disponíveis o tempo inteiro para eles, sendo que eles ainda têm mobilidade, nós estamos virados de costas para a nossa vida, ponto. Então a nossa vida vai travar, ponto. Não tem desculpa, não tem mais isso, mais aquilo, não tem. Olha, o cenário que eu sempre faço aqui para vocês é esse aqui, ó. Vou usar meu planner aqui, assim, ó. Acho que assim é melhor. Assim. Aqui estão os nossos pais grandes, né? Dando conta da vida, enfim. Isso foi desde que a gente é criança. Desde que a gente foi criança, é assim, né? Desde sempre. Nós somos pequenos e mesmo adultos, nós permanecemos pequenos. A gente precisa ir para a vida, então a gente nasce e já vai indo para a vida, né? Vamos caminhando, vamos nos tornando adolescente, vamos estudando, vamos para a faculdade, vamos tendo emprego, aí já temos o nosso próprio dinheiro, aí a vida precisa fluir. Temos filhos ou não, ou casamos ou não, mas nós vamos nos distanciando com a nossa própria vida. Mas levando eles sempre no coração, voltando sempre para abastecer nas visitas, né? Agora, se nós estamos naquele movimento de querer salvá-los ou querer dizer sim para tudo, ou papai e mamãe fazem chantagem emocional e eu estou ali o tempo inteiro querendo consertar uma postura ou outra porque eu tenho amor e quero salvar, aonde está a minha vida? O que está acontecendo na minha vida aqui? Aí eu reclamo, eu não tenho dinheiro, o dinheiro vem e se vai pelas minhas mãos, eu não tenho relacionamento amoroso que dure, eu estou no relacionamento amoroso igual ao que o meu pai tem com a minha mãe, eu não consigo me achar na minha profissão. Por quê? Porque você está se achando mais, na esfera dos seus pais, você fica aqui do lado, ó. Você não está indo para a sua vida. E muitas vezes aqui você também fica presa nos traumas de infância, não consegue perdoar, tem relação ruim com o pai e com a mãe, briga um dia inteiro. Por quê? Porque como adulta, você está muito na esfera materna ou paterna. Você está muito aqui. Então isso tudo que eu expliquei aqui é porque é por isso que a gente tem a constelação na nossa vida, porque nós precisamos ir para cá. A gente precisa sair da esfera paterna e materna. Gente, eu não fiz minhas unhas hoje, mexi no meu jardim. Depois eu vou fazer minhas unhas. Então a gente precisa sair dessa esfera aqui paterna e materna para ir para a nossa própria esfera aqui com os nossos filhos, nosso esposo, nossa prosperidade. E repito, não significa nunca mais voltar para ver os pais, não significa não dar suporte enquanto eles não estiverem mais mobilidade, não significa isso. Significa que eu preciso ter a minha vida e eles precisam ter a vida deles. Isso daí é mais do que óbvio, gente. Aí o problema que tem muitas famílias é que os pais dão prioridade aos filhos e esquecem dos seus casamentos. Aí por isso acontecem as separações, porque não existe mais marido e mulher, só existe pai e mãe. Aí eles se separam. Aí os filhos ficam com um ou com o outro. Daí os filhos que ficam mais com um pai ou com uma mãe começam a excluir o outro pai ou outra mãe, ou acabam não tendo contato. Desses filhos crescem na esfera de um só e se acostumam a ficar só ali, filho com mãe, filho com pai. Aí na hora que esse filho vai se casar, ou quer se casar, ou quer ir para a vida e ter seus próprios filhos, ou quer ir ter sua profissão e ter seu próprio dinheiro, como que vai cortar esse cordão aqui sem culpa? Porque essa mãe ou esse pai não cuidou da sua própria vida amorosa.
dedicou-se completamente, entregou a sua vida ao filho. E quando o filho quer deixar o ninho, como é que fica? Muitos filhos não conseguem deixar o ninho. Muitos filhos vão e fracassam na vida para poder voltar e ficar junto com os pais. É por isso que os pais precisam fortalecer a sua união. Os pais, olha, vocês que são jovens, que têm filhos pequenos e que são casadas, fortaleçam o seu casamento antes de olharem para os seus filhos. Fortaleçam a sua vida amorosa na cama antes de olharem para os seus filhos. A prioridade é o seu casamento. Não estou dizendo para deixar o filho ali sofrendo, não. Mas dediquem um tempo da semana, um tempinho por dia, nem que seja, para nutrir o seu casamento e a sua união. Para que cada vez mais os seus filhos cresçam saudáveis, bem, porque o papai e a mamãe estão bem. E eles podem ficar tranquilos, podem seguir a vida deles. Aí vocês estando bem, quando seus filhos crescerem, tiverem a profissão e quiserem ir para a vida, vocês vão dizer: papai e mamãe estão bem aqui, meus filhos vão para a vida. O papai está feliz com a mamãe está feliz com o papai e vocês estão liberados. Fluam. É assim que seria leve para os filhos e para os pais. E se estão separados? E se já criou essa simbiose de mãe e de filho, de pai e de filho? Que o pai ou a mãe esqueceu da sua vida amorosa, não se dedicou à sua vida amorosa para se dedicar somente à vida do filho. Pisa no freio. É difícil? É muito difícil. Mas é extremamente necessário para que você possa liberar o seu filho para ir para a vida, a sua filha para ir para a vida. Se dedique em cuidar do seu coração, em buscar um parceiro ou uma parceira para dividir a vida com você. Porque você estando feliz no casamento, fazendo ali o seu amorzinho, sua filha e seu filho vão olhar: ah, minha mãe está lá com ele, esse homem agora cuida dela. Ah, meu pai está lá agora com essa mulher, agora os dois aí vão se cuidar e eu posso ir para a vida. Não preciso mais ficar cuidando deles, porque isso também acontece. Os pais se dedicam tanto aos filhos que... Oi, gente, eu tô me gesticulando muito aqui, né? Desculpa. Os pais se dedicam tanto aos filhos. E os filhos se sentem em dívida e querem ficar, e ficar, e ficar. E aí esses filhos não têm vida amorosa, não têm dinheiro, não têm profissão. Porque ficam em simbiose com os pais. Gente, constelação familiar é para colocar a nossa vida em ordem. Com a nossa vida em ordem, tudo flui, não precisa ter sofrimento. Pode ter ali as dificuldades do dia a dia, mas não precisa ter dor, entende? Então, filhos vão para a vida mesmo. Tá pausando, né, gente? Voltou? Filhos vão para a vida, mesmo com culpa, mesmo com chantagem emocional. Isso faz parte, porque já teve um costume ali. Pais, sejam felizes, busquem uma relação amorosa. E se vocês não querem uma relação amorosa, busquem o que faz vocês felizes. Vai buscar amizades, vai viajar com grupos de excursão, vai fazer um monte de jardim em casa e cultivar os seus jardins. Faça coisas que vai fazer exercício, faça um grupo de caminhada, um grupo de bike. Pais, vocês precisam ser felizes. Encontrem coisas, motivos para serem felizes além dos seus filhos. Se dediquem agora, voltem a olhar para si. Quem sou eu? Quem sou eu como mulher? Quem sou eu como homem? O que eu faço para satisfazer a necessidade da minha mulher, não da mãe? Do meu homem, não do pai? Aí busquem a própria felicidade de vocês. Assim, vocês ficam felizes, não preciso fazer chantagem emocional para os filhos. E os filhos podem seguir para a vida. Faz sentido, gente? Lu, perfeita explicação, que bom. Kathleen, deixa a live salva, por favor. Deixarei por um tempo, até porque esse daqui será um tema do projeto que eu vou lançar ano que vem, para a gente começar a se vincular mais no perdão, no amor, na paz. A gente precisa se ordenar. Famílias ordenadas não tem quem segura. Não tem quem segura os filhos de uma família ordenada.
E se para você não é possível, por enquanto, não foi possível por enquanto, ordenar-se ou ordenar seus filhos, comece a partir de hoje, nunca é tarde. Nunca é tarde. Se fortaleça, busque ajuda. Eu repito quantas vezes for necessário. Comigo ou com outro profissional que você confia, busque ajuda. Sempre é possível a gente conseguir sair de uma dificuldade mais cedo ou mais tarde. Nossa alma também tem um tempo. A gente não consegue se livrar de tudo. E a vida inteira a gente vai levar. E ainda não vai se livrar de tudo que a gente tem para arrumar aqui dentro da gente, né? Mas muita coisa nós conseguimos fazer. Tá bom? Então eu deixo aqui com vocês essa live, essa explicação que foi muito além do que perdoar, né? Eu me empolgo porque eu adoro conversar com vocês e passar o conhecimento para vocês. Compartilhem com mais pessoas essa live, compartilhem com mães, com pais, que sem a intenção de que eles acatem, mas talvez, quem sabe, toque o coração deles pelo amor que eles têm pelos seus filhos, né? E compartilhem com filhos também. Vamos fazer esse bem, que é a constelação familiar, dessa forma positiva, maravilhosa, que ordena as famílias ir para espalhar-se pelo mundo. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês que ficaram aí. E a gente vai se vendo aí. Eu estou de férias, mas estou aqui em contato com vocês. Tchauzinho. Deixa eu ver se eu consigo salvar até aqui a live. Como é que eu faço? Hoje eu já vou encerrando. Aqui não. Beijo, Cris. Enquanto isso, eu vou ficar mexendo aqui para ver se eu me entendo com esse aplicativo aqui que mudou alguma coisinha. Beijão, gente. Obrigada. Feliz Natal, tá? Não sei se eu volto aqui em live antes do Natal.